Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença, meu Senhor, nós estamos, meu Senhor, nesta noite. Pai, agora, meu Senhor, nós já temos ouvido por intermédio dos louvores, testemunho, e agora, Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz, a Tua palavra aos nossos corações. Toma Teu servo nas Tuas mãos, usa, ó Deus, como instrumento, como canal para nós nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Cumprimento mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria aqui, embora o salmo que nós lemos hoje é um salmo muito maravilhoso, mas um salmo que durante toda essa semana tem estado aqui comigo, tenho meditado nele, é o salmo número 46. Irmãos, podem tomar o seu assento, nós vamos ser bem sucintos, porque nós estamos atravessando dias um pouco difíceis, né? A gente está vivendo uma fase muito difícil, não podemos de forma alguma sermos displicentes com a dificuldade dos tempos. Confiamos em Deus, mas temos que ter sabedoria. Salmo de número 46, eu estava meditando durante essa semana e os irmãos veem que esse salmo é um salmo presente. Ele não é um salmo passado, não é um salmo futuro. Né? Muitas vezes nós olhamos e vemos alguns salmos que eles usam a expressão futurística, né? E vão pegando o verbo para o futuro, mas esse não. Ele trabalha no presente. Ele fala do Deus que é, ele fala do Deus que está, ele fala do Deus que faz. Então é algo muito maravilhoso. Eu sei que os irmãos leem, releem, e tem alguns até que tem em casa aquelas plaquetas com o Salmo 46, e realmente é uma maravilha. E eu tenho certeza, se ele tem falado comigo, ele também vai falar com você, né? Ele vai trazer esperança, porque o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje é tempo que nós precisamos saber que temos um Deus que está trabalhando ao nosso favor. Embora muitas vezes as circunstâncias pareçam ser contrárias, Ele está trabalhando, Ele está agindo. E quando nós olhamos e vemos o final daquele processo a qual nós estamos passando, você pode ter certeza de uma coisa: o final vai ser para glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia! O salmista, ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? O socorro bem presente na angústia, né? Nós vemos que quando fala o Deus que é, né? Eu fico às vezes meditando, tem diversas passagens que nós poderíamos assim estar discorrendo, né? Mas quando nós vemos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o registro de João, nós vemos que Jesus, a nossa irmã Juliana até estava cantando aqui agora, eu estava meditando nisso, que Jesus ele se ausenta, né, daquelas partes onde ele estava, e Lázaro estava doente, Lázaro com uma enfermidade muito grande. Jesus se distancia a uma certa distância, que não era tão grande assim, para os irmãos terem a ideia. Jesus estava, por exemplo, aqui em Vila Isabel, e talvez a casa de Marta e Maria, pela distância assim que nós vemos por medida, talvez ultrapassasse um pouquinho do Grajaú. Agora pare e pensa, né? Pessoa a qual ele amava, porque quando Jesus chega naquele lugar, a primeira coisa que eles questionam Jesus é falar: olha, vê como ele amava. Ele amava, mas não veio, não é? Mas ali Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Quando a mensagem chega a Jesus, ele já sabia. E você sabe aqui, você que está aqui essa noite, que Jesus já conhece a sua vida, que a sua vida está na palma de suas mãos. Ele conhece o que você está passando, ele sabe a solução, ele está agindo, e no tempo certo, essa vitória que você
você está pensando que talvez esteja tão longe de ser alcançada, ela já está batendo aí na tua porta. E quem sabe hoje é o dia dessa tua vitória, o dia da bênção, porque o Deus que Ele está aqui. O Deus que faz está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos ali que Jesus, depois desse tempo que ele esteve lá, ele regressa para Betânia, e no momento que ele vai caminhando, né, ele chega até aquela aldeia, e quando chega, o momento é de tristeza, é de pranto, é de desesperança, né? E quem sabe não o tempo que a gente está vivendo, quanta gente sem esperança, né? Quanta gente aí prostrada, não sabendo como é que vai ser o amanhã. Olha, todo dia eu acordo, quando eu acordo eu glorifico a Deus por mais um dia de vida, pela alegria que o Senhor está me dando de mais um dia. E eu fico a pensar, ainda não foi hoje que eu deitei e não acordei na glória, porque toda vez que eu termino minha oração, eu fico com esse desejo de repousar, ao estar ali deitado, quem sabe a trombeta soar e nós estarmos subindo para a glória para estar com Ele, ou quem sabe Ele falar, vem para cá, e a gente chegar lá para estar no nosso lugar de gozo, nosso lugar de alegria, porque a nossa pátria está no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que quando ele chega ali naquele local, vindo caminhando com os seus discípulos, olha só, e ele vai falando tudo para eles, né? Conversando com ele, falando, olha, Lázaro, o nosso amigo que está lá em Betânia, ele dorme. E quem está lá perto dele fala assim, ué, você dorme, está bem, está descansando. E quantas vezes nós não estamos entendendo a forma que Jesus está falando? Foi preciso ele engrossar um pouco mais a forma de falar para eles entenderem. Você não está entendendo o que eu estou falando? Lázaro morreu. Olha só como é que muda a situação de um momento para o outro. Agora eles assustaram. Agora eles ficaram assustados, preocupados. Morreu, silêncio, ninguém fala nada. Mas aí Jesus ele fala algo mais. Ele fala, mas eu vou chegar lá. E eu vou dar vida a ele. Oh glória! Eu vou trazer ele de volta. É uma palavra, meu irmão, de segurança. Não é uma palavra de um qualquer, não. É uma palavra daquele do Deus que está entre nós. É o Deus conosco mesmo. É por isso que o profeta diz, e ele se chamará Emanuel, o Deus conosco. Aleluia! Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Ele é presente entre nós. Embora as causas possam ser todas elas perdidas, mas ele não perde batalha. Ele é aquele que reverte o quadro mais impossível que seja. E eu tenho certeza que aqueles que andavam com ele, porque quando nós vamos ver a história dos discípulos pós-ressurreição é uma, mas antes da ressurreição nenhum deles, irmão, eles viram tudo. Pedro até andou sobre as águas, mas eles não tinham ainda aquela confiança. Eles olhavam assim e viam, será que é? Mas será que é mesmo? Não é? Pedro, uma vez, ele fala assim, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus até fala, é isso mesmo, rapaz, eu sou mesmo. E ali, isso não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas isso veio do Espírito. E ele conta ali, né? Ele falou, vou te falar um pouco, vou fazer um teste um pouco mais longe com você. Por você e por muitos eu vou dar minha vida. Não, o senhor já tem com essa história de morte. Parar com esse negócio. Por que sempre tem que falar em morte? Falar de vida. Para trás de mim, Satanás, né? Olha aí como é que a coisa muda de um momento para o outro. Aí ele está mandando, Satanás sai. Mas o Pedro fica. O Pedro é fica. O Pedro não discerne muito. O Pedro tem emoções. O Pedro, às vezes, ele, né, se deixa levar para alguns momentos. Mas uma hora ele vai ser uma bênção. Uma hora ele vai se converter. Uma hora ele vai entender. Né? Quando ele fala que vai dar a vida, Jesus fala mais ainda para ele, olha, você antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Agora eu falo, quando Jesus vinha no destino novamente de Betânia, Pedro estava junto da turma. Pedro estava ali no meio daquele grupo todo. Quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro,
que tinham, Maria e Marta, que tinham aquela ideia que ele amava muito, mas não pôde atender a um chamado urgente, né? E sabe que às vezes tem crente que é dessa forma também? Eu te sirvo há tanto tempo, mas por que não me ouves? Até o dia que você ouvia falar, eu sempre te ouvi. É que muitas vezes, irmão, nós estamos pedindo algo que é do nosso interesse, mas ele sabe o que é melhor para nós. Aquilo que você acha que muitas vezes para você, né, pode ser bom, mas ele sabe que no final vai ser mal. E ele fala através do profeta: bem eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Muitas vezes, irmãos, a nossa mente trabalha de uma forma e a gente está achando que aquilo é para o bem, mas no final aquilo pode vir ser para o mal. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir, e nós precisamos, irmãos, a cada dia simplesmente nos colocar nas mãos dele e falar: Senhor, aquilo que ele nos ensinou na oração que nós devemos fazer, conhecida do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Como muitas vezes é difícil a gente deixar de fazer a vontade, porque muitas vezes a minha vontade é de eu estar fazendo algo, mas ele fala: isso não, Ezequiel, dessa forma não, desse jeito não dá certo. E quando nós olhamos, nós louvamos a Deus, porque do jeito dele é melhor, da forma dele a coisa acontece. E como é bom quando nós estamos na direção e no cuidado dele. Porque quando aquelas duas irmãs mandam mensagem aguardando que a notícia, quando chegasse, ele viesse com urgência, e assim não aconteceu, para elas a causa estava perdida. Mas quando Jesus chega, Jesus vai de encontro para ela e começa um diálogo que nós vemos aqui dentro do Salmo 46. Ele fala com a Marta e a Marta fala: Senhor, se tu estivesses aqui. E quantas vezes, né, nós perguntamos muitas vezes: Senhor, se tu estivesses aqui. Mas quando ele não está naquele momento, que nós às vezes gostaríamos que ele estivesse, porque nós não chamamos é uma coisa, aí muitas vezes nós pagamos preço, porque quantas vezes nós fazemos coisas na nossa vida e não consultamos o Senhor, aí depois a gente quer que ele resolva, e ele naquele momento ele estava numa situação: se tu estivesses aqui. Agora, quando Jesus está conversando com essas duas irmãs, ele fala: vocês acreditam no que eu sou? Vocês sabem quem eu sou? Vocês conhecem quem eu sou? E elas vão falando, e Jesus fala: eu vou dar vida. Agora Maria, ela levanta a voz e ela vai até um pouco mais adiante, porque uma olha para o passado, agora a outra olha para o futuro, e ela fala: eu sei que o Senhor vai trazer a vida do meu irmão lá na ressurreição dos últimos dias. Então ela aponta para o futuro, a outra presa no passado, e nós vemos que muitas vezes a gente não tem da parte de Deus justamente vitória, porque muitos estão presos no passado e outros estão esperando algo para o futuro. Mas quando Jesus está ali conversando com elas, Jesus assume dentro dele essa parte desse salmo presente. Eu quero dizer que Marta, eu quero dizer para você, Maria, que eu sou a ressurreição e a vida. Oh glória, eu sou o Deus presente, eu sou aquele que traz no momento certo, eu sou aquele que está aqui agora e vou dar vitória lá Macandaremaci, Cantaramaná. Jesus, quando vê a incredulidade daquele povo, João no capítulo 11, versículo 35, diz que ele chora. Ali mostra a sua parte também humana. Jesus chora por um momento, né? Só que naquele momento de emoção, de tristeza, passa,
E ele vai até a frente, dá alguns passinhos, e ele fala: removam a pedra. Removam a pedra. Irmãos, remover uma pedra dentro de um cenário que o domínio era romano, porque Israel era uma província de Roma, já não tinha domínio próprio. Pilatos, já quem estava no governo daquelas partes, aquilo seria um crime. Como também nos dias de hoje é um crime. A partir do momento que você tem um ente querido, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser quem for. Você tem o direito de velar, você tem o direito de chorar, você tem o direito de fazer tudo, até o momento que ele está ali, naquele momento de cerimônia. Quando passa para aquele momento final, e chega lá, que aquele cidadão fala para você: tem mais alguma coisa a fazer, que nós vamos fechar e vamos depositar esse corpo que não tem vida. E ele coloca ali, e aquilo é lacrado. Não adianta mais você entrar lá dentro daquela secretaria, né, dentro daquele local onde se sepulta, que você não consegue mais abrir, a não ser por uma autoridade judicial. E eu estou falando do nosso território nacional aqui dentro do Brasil. Você não consegue. Você já tem que ir num juiz para pedir exumação, e não é uma coisa tão rápida não, vai demorar tempo. Agora você imagina em Roma, porque Roma colocava lá o anel de César, né? A autoridade de César sobre aquele sepulcro. E quem é que vai poder ir lá e remover aquela pedra? Né? Mas, irmão, ali estava um que tem a autoridade, e mais do que a autoridade também tem o poder. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E quando alguém não demonstra, não fala quem, eu acredito que desse espaço que Jesus dá uma ordem para ir lá retirar a pedra, começa um burburinho daqui, outro dali, né? E a notícia que mais se fala é o seguinte, que já cheira mal, porque é de 4 dias. 4 dias porque entre o judeu tinha lá uma história que até 3 dias a pessoa poderia voltar a viver, baseado que em Jonas, que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe e voltou a viver. Então é uma coisa, até 3 dias, tal, pode ser que se mais Jesus no 4º dia, não faça isso, já cheira mal, já está em decomposição, mas a palavra do Deus que é, aleluia, do Deus que faz, do Deus que está, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A pedra foi removida, e essa pedra pode ser removida hoje também aqui nesse lugar. É a pedra muitas vezes da incredulidade, é aquela pedra do desespero, é a pedra do desânimo, é a pedra da desesperança, é a pedra das causas perdidas, que ele volta a trazer novamente à existência um sonho que ficou para trás, e essa pedra agora ela é removida, e quem removeu agora, olha para lá, agora é contigo. E ele só dá um brado, Mansueli, ele só dá um brado, e ele fala: Lázaro, sai para fora, oh glória! É só um brado que ele dá, e eu acho tão maravilhoso, que ele poderia talvez usar o seguinte argumento: sai para fora. Nós não sabemos se ali era um lugar que tinha muitos sepulcros, porque esse brado um dia vai ser dado, e as sepulturas vão se abrir, e aqueles que dormem no Senhor, eles serão transformados e arrebatados, e nós nos ares nos encontraremos com Ele. Mas a verdade é como ele falou, no nome da pessoa de Lázaro. E eu acredito que como as sepulturas de lá não eram, na época como a nossa, eles eram colocados, tinha uma escada que descia, eles colocavam lá na parte de baixo, né? Era como nos costumes também do Antigo do Egito. Quando ele deu o brado, ele não precisou dar 2 vezes. Ele deu o brado e ele ficou esperando. E eu fico pensando o Lázaro, todo enrolado em feixe, pés atados, mãos atadas, mas quando ele chama, quando ele dá ordem, ainda que esteja morto, aleluia,
todos aqueles. E quando eles ficam olhando atônitos, aí Jesus olha para eles: por que vocês agora estão olhando para mim? Vai lá, desligai, porque ele tem vida, ele está com vida, ô glória! É esse, meu irmão, que é o Deus que cumpre as suas promessas, que faz acontecer, que está aqui nessa noite. Eu quero que você, durante essa semana, você passe confiando nesse Deus, que continua agindo, que continua trabalhando, ainda que seu problema seja insolúvel, talvez ao olhar dos homens, talvez ao olhar do médico, talvez ao olhar da situação, olham para você, talvez falam que você não tem a capacidade, você tem curso, mas você não tem condição de exercer. Não confie, não deixe essa palavra entrar no seu coração, porque tem um Deus que está trabalhando dentro dessa causa. Essa porta que Deus prometeu para você, essa porta vai se abrir sim, em o nome de Jesus. Esse projeto não vai ficar atrás de uma pedra, escondido e perdido, porque o Deus que faz, ele vai fazer acontecer em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo: quem esteve aqui na quinta-feira, estava aqui do meu lado o pastor Bruno. Ele chegou aqui, ele trouxe um livrinho para vender, e ele é um daqueles do time do pastor Augusto, que fala que embora você esteja passando prova, embora você esteja passando muita dificuldade, nunca conte derrota, conta vitória, conta palavra de bênção. Não dê, meu irmão, vazão para o inimigo ficar rindo de você, não.